Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, não querendo antecipar naturalmente a discussão em relação ao Orçamento do Estado, mas há uma abordagem que não podemos deixar de fazer hoje aqui nesta reunião, até conhecendo já alguns elementos em relação a esse mesmo Orçamento. O Sr. Ministro tem dito várias vezes, e hoje reafirmou aqui novamente, que a saúde tem vindo a ser protegida, que está a defender o Serviço Nacional de Saúde, mas, Sr. Ministro, a verdade não é essa. Aquilo que está a acontecer neste momento e que este Orçamento de Estado revela é um aprofundamento do desinvestimento público na área da saúde. E com dados que são do Governo, não são nossos, estão no relatório do Orçamento do Estado, o que nós vemos é que o peso da saúde no PIB tem vindo a diminuir e que para o ano 2013 será de 5,1. O que nós vemos é que, comparando o Orçamento de 2013 com o Orçamento de 2011, há um corte de mais de 600 milhões de euros e no próprio relatório o Sr. Ministro, ou seja, vem aqui previsto a redução de mais de 300 milhões de euros só no que se refere à política do medicamento. Por isso, dizer que se está a proteger, que se defende o Serviço Nacional de Saúde, não é verdade. E os dados estão todos retirados do relatório do Orçamento de Estado que foi enviado pelo próprio Governo. A primeira questão que lhe gostaria de fazer era como é que o Sr. Ministro pretende reduzir esta despesa com medicamentos. Que medidas concretas vai adotar? A segunda questão que lhe queria colocar está relacionada com os profissionais de saúde. Na proposta do Orçamento de Estado está prevista a mobilidade destes profissionais, está prevista a redução do pagamento das horas extraordinárias e não vale a pena referir a questão ou somente o que tem a ver com o acordo com os médicos, porque estes artigos abrangem todos os profissionais de saúde, por isso vão ser aplicados aos médicos, aos enfermeiros e a outros profissionais de saúde. Era importante que o Sr. Ministro também referisse, pudesse pronunciar sobre esta matéria. E uma última questão ainda sobre o Orçamento do Estado, gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse aqui qual é que vai ser o impacto da norma prevista neste orçamento da redução de pelo menos 50% dos contratados a termo, qual vai ser o impacto na saúde desta redução de 50% destes mesmos contratados. Este era um número que importava saber para percebermos qual é que vai ser a redução de profissionais ao nível dos serviços de saúde. Segunda área que gostaria de abordar, que tem a ver com esta questão dos medicamentos e também com o parecer que foi dado conhecimento por parte da Comissão de Ética para as Ciências da Vida. Sr. Ministro, eu gostava de um pronunciamento seu em relação a este mesmo parecer. Qual é que é a sua opinião? Mas este parecer traz em si um conjunto de aspectos que, na nossa opinião, a serem concretizados, são de facto bastante preocupantes e que levarão, aliás, afastarão milhares de utentes do acesso aos tratamentos de saúde mais adequados e alguns mesmos desse mesmo acesso aos cuidados de saúde. Mas, Sr. Ministro, diga-nos aqui, qual é que foi a intenção do Governo ao pedir este parecer? Que efeito concreto é que vai retirar do parecer? Ou seja, para que é que este parecer vai servir, tendo sido pedido pelo Governo? Ou pretende aqui dizer-nos que este parecer vai, de certa forma, legitimar algumas das medidas e aquilo que se tem passado já na realidade em alguns hospitais? Já foi feitas várias referências, mas a verdade é que em vários hospitais públicos, seja pelas reduções orçamentais, seja pela aplicação da lei de compromissos, a verdade é que o acesso aos medicamentos para os utentes está cada vez mais dificultado. Já veio o exemplo da esclerose múltipla, há os exemplos dos tratamentos de oncologia, da hepatite C, ou seja, há um conjunto de hospitais que não estão a dispensar os medicamentos mais adequados a esse tratamento ou então que não estão a dar, em termos de dispensa do medicamento, aquilo que seria pelos períodos que eram normalmente dados, ou seja, estão a ser só dispensados para períodos inferiores, obrigando os utentes a maiores deslocações aos hospitais. A terceira questão que lhe gostaria de colocar tem a ver com a situação das farmácias. O Sr. Ministro também fez uma referência na sua intervenção inicial em relação a este setor. É importante referir que é um setor
setor constituído principalmente por pequenas empresas que desempenham um serviço muito importante junto dos utentes e que a sua proximidade e a acessibilidade dos medicamentos aos utentes é uma questão que deve continuar a ser garantida por este mesmo setor. Mas a verdade é que as alterações legislativas que o Sr. Ministro aqui referiu não vão ao encontro daquilo que são as dificuldades sentidas por este setor. Por isso, o que aqui importava colocar era que resposta é que o Governo tem em cima da mesa para dar, que resposta é que tem para este mesmo problema. E uma última questão, mesmo para terminar, Senhora Presidente, queria aqui referir um conjunto de outras medidas que o seu Governo está a implementar na área dos cuidados de saúde primários, nomeadamente a concentração de acesso, que tem saído já portarias para algumas regiões do país e que, na nossa opinião, não vão no sentido do reforço dos cuidados de saúde primários, como o Sr. Ministro tem vindo a apregoar também já há algum tempo. A verdade é que esta concentração está a criar acesso em que abrangem mais 350 mil habitantes, ou seja, isto contraria até um dos princípios dos próprios cuidados de saúde primários, que é a sua proximidade às populações e a sua proximidade também ao nível dessa mesma gestão. E uma última questão, ainda relacionada com os cuidados de saúde primários, tem a ver com as USF tipo C. Sr. Ministro, nós todos nos lembramos do Sr. Ministro aqui na Assembleia da República referir que não ia avançar para as USF tipo C. E, bem recentemente, foi publicado um despacho para a criação de um grupo de trabalho para que se possa estudar e avaliar a implementação experimental deste tipo de USFs. Isso quer dizer que aquilo que o Ministro aqui disse não corresponde à verdade, porque disse que não ia avançar, um ano depois está a criar um grupo de trabalho para se avançar com esta medida. Desculpe. O que quer dizer que diz uma coisa para se fazer outra. Sr. Ministro, também queria que pudesse referir a esta questão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, não querendo repetir naturalmente as questões que coloquei, mas em relação ao Orçamento do Estado, só referi que alguns dos dados que aqui enunciei são dados retirados da apresentação que o Governo fez no relatório 2013. Por isso, o Sr. Ministro diz que não é assim, quer dizer que o relatório provavelmente terá erros nos dados que fornece em relação ao Orçamento do Estado. O Sr. Ministro também não respondeu a uma pergunta muito concreta que lhe fiz, que importava dizer aqui qual é a redução do número de profissionais de saúde com a aplicação daquela norma de reduzir 50% dos contratados a termos. Que impacto é que isto vai ter ao nível do Ministério da Saúde? Registro também que o Sr. Ministro não se pronunciou sobre a situação das farmácias, nem sobre as USF tipo C. Importava que o Sr. Ministro também aqui se pronunciasse em relação a essas matérias, nomeadamente como pretende dar resposta às questões colocadas num setor que tem um papel importante de serviço público junto às populações, de proximidade e de acessibilidade do medicamento, e sobre as USF tipo C, Sr. Ministro, há aqui uma grande contradição por parte do Governo, porque sempre disse que não iria avançar, mas afinal de contas é para avançar. Sobre a política do medicamento, queria só fazer queria colocar esta questão. O Sr. Ministro, a questão que lhe tinha colocado era sobre a dispensa dos medicamentos nos hospitais. E era e as restrições que estão a ser hoje colocadas a essa mesma dispensa. Mas o Sr. Ministro referiu que uma das medidas que estava em implementação para a redução da despesa do medicamento seria o acordo com a Apifarma. Muito bem. Sr. Ministro, diga-nos aqui quantas entidades já aderiram a este acordo e qual é que é o nível de execução do acordo neste momento, porque são questões também que nós já fizemos ao seu Governo e que ainda não obtivemos resposta. Sr. Ministro, agradecíamos também que se pudesse pronunciar sobre o parecer em relação aos medicamentos e que foi feito pela Comissão de Ética para as Ciências da Vida. O Sr. Ministro disse que se iria pronunciar, ainda não o fez. Queremos saber qual é a intenção do Governo ao pedir, que efeito concreto é que vai retirar desse parecer e para o que é que ele vai servir. Esperemos que não seja para legitimar, de facto, a prática, infelizmente, existente em alguns hospitais, não por culpa dos hospitais, e o Sr. Ministro aqui não está aqui em causa, efetivamente, o trabalho desenvolvido por um conjunto de profissionais, mas por culpa das opções políticas que este Governo tem vindo a tomar, porque foi pela imposição da redução orçamental nos hospitais e pela aplicação da lei dos compromissos que está a gerar dificuldades acrescidas a quem, de facto, está a gerir hoje os hospitais portugueses.
queria colocar mais uma questão que tinha a ver com as taxas moderadoras. O Sr. Ministro também refere que o número de isentos, ou o número de utentes que estão isentos das taxas moderadoras é superior ao que estavam, mas ainda está longe daquele número que o Governo avançou inicialmente quando foi aprovado este novo regime. Salvo erro, cerca de 7 milhões de portugueses estariam isentos. Ainda estamos na ordem dos 5 milhões e 400 mil portugueses. Como é que pretende atingir este número que foi anunciado pelo Governo? E dizer que as taxas moderadoras não estão a impedir o acesso dos utentes aos cuidados de saúde não é verdade, porque os números, os dados da ACSS também revelam quebras substanciais, nomeadamente nas consultas dos cuidados de saúde primários, nomeadamente nos episódios de urgências hospitalares ou nas sessões dos hospitais de dias. E importa aqui registar um outro fator, que é ao nível das urgências, tem aumentado o número de internamentos na sequência do atendimento da urgência, o que revela que muitas das pessoas, quando se deslocam aos serviços de saúde, já vão numa situação bastante mais fragilizada e não o fazem antes porque não têm condições económicas para o fazer. Na verdade, Sra. Presidente, as taxas moderadoras estão de facto a impedir o acesso dos utentes aos cuidados de saúde e não estão a moderar nenhum acesso, como tem sido o argumento utilizado para justificar a sua aplicação. Queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta. O Sr. Ministro referiu que iria haver congelamento das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários. No relatório vem a referência às consultas dos cuidados de saúde primários. É que nos podia esclarecer para 2013, efetivamente, o que é que vai ficar congelado e as restantes taxas moderadoras, nomeadamente nos serviços hospitalares, vão ser congeladas ou vão ser aumentadas? Esta é uma pergunta que eu gostava que o Sr. Ministro respondesse. E uma última questão sobre o Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães. Sr. Ministro, está-se a aproximar a data limite prevista no Estatuto do Instituto Ricardo Jorge para a permanência deste Centro de Genética Médica. Há uma grande indefinição como é que se vai proceder ou qual é que vai ser o futuro em relação a este mesmo centro. 5 minutos, Sra. Deputada. Colocar, Sr. Presidente, vou mesmo terminar, tendo em conta que o Governo avançou que este centro iria ser integrado no Centro Hospitalar do Porto, como é que se vai proceder a essa integração e qual é que vai ser a metodologia adotada nesse sentido?